E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Depois de 2 semanas, né, estamos de volta. Eu estou bem, Laura. Obrigada. Depois de 2 semanas, estamos de volta, né? 2 semanas de correção, de livro. Já quero parabenizar a todo mundo, né, que levou o livro para se corrigir, que realmente tinha atividades, no livro, que fez as atividades, certo? Vocês já receberam a nota de vocês, né? Como vocês puderam ver. E ainda tem a história, né, gente, dos 28 pontos, que todo ano acontece isso, né, na escola, que quem atinge os 28 pontos não faz prova bimestral, mas para que isso aconteça, vocês têm que atingir 28 pontos em pelo menos, né, 50% das disciplinas, certo? E como é que faz esse cálculo? Vocês vão calcular a média do primeiro bimestre, média do segundo bimestre e a nota, né, parcial. No caso, a nota que nós mandamos para vocês aí, e as observações daquele canhotinho que foi no livro de vocês. Então, vai ser repassado ainda para vocês, né? Isso, quem foi que passou, mas vocês conseguem fazer esses cálculos, vocês próprios conseguem fazer os cálculos de vocês, certo? Agora nós vamos iniciar a aula de hoje, ok? Nós vamos fazer a correção de uma página, né? Que eu prestei atenção, que a maioria, né, tinha feito, mas faltava eu corrigir essa página, uma página bem interessante. Só um minuto. A página é a 333, certo? Eu observei as respostas que vocês colocaram, né? Muita gente colocou de forma correta, muita gente também colocou outras coisas, então a gente vai, ficou faltando essa questão da página 333, que é uma questão bem divertida, né? Onde vocês viam aí as imagens e vocês iam colocar o significado da imagem, né? Aí vamos lá. Questão 8, página 332, certo? Diz assim, ó, as palavras formadas por derivação delocutiva são chamadas tecnicamente de expressões idiomáticas. Isto é, expressões do nosso idioma, como tirar o cavalinho da chuva. Uma característica decisiva da expressão idiomática é que ela não pode ser compreendida somando o significado das palavras que a compõem. O ato de tirar o filhote de um aquino da chuva, por exemplo, em princípio, não tem nenhuma relação com o sentido, que é desistir de algo. A seguir, colocamos algumas ilustrações que identificam algumas das nossas expressões idiomáticas. Observe-as atentamente e procure identificar a expressão do nosso idioma que elas representam. Em seguida, escreva com suas palavras o significado de cada uma delas, né? A gente até iniciou, mas nós não terminamos aqui essa correção, certo? Vamos lá. Eu acredito que a gente corrigiu a A e a B, né? Nós paramos na B, segundo o que eu marquei aqui. A gente vai aqui corrigir, aí vocês façam as correções aí de vocês, né? É uma questão bem interessante. A primeira, né, a gente já tinha visto, que é uma expressão idiomática muito famosa no nosso país, né, que é pagar o pato, que significa o quê? Ser responsabilizado por alguma coisa que você fez, né? É, de alguma coisa que alguém fez, né? E você vai pagar o pato. A gente sempre usa essa expressão, fulano pagou o pato por causa de ciclano, por exemplo, né? Então, é uma expressão idiomática que
está no nosso país, certo? E que a gente consegue entender essas expressões. Muitas vezes, como aí foi citado o exemplo do tirar o cavalinho da chuva. A frase não tem muito a ver, não tem, a gente não vê muito sentido, mas como é uma expressão idiomática, uma expressão que está dentro do nosso idioma, né, a gente consegue entender ela, vamos dizer assim, como se diz na internet, viralizou, né, entre aspas, e todo mundo consegue, quase todo mundo que já ouviu alguma expressão idiomática consegue entender o que a outra pessoa quer falar com tal expressão. No caso aí, não tem a expressão propriamente dita, tem apenas uma figura representando a expressão. E vocês tinham que observar a figura e tentar colocar aí qual é a expressão que a figura representa e o significado da expressão. É saber, gente, é, observando aí a imagem, seria que expressão idiomática? Conseguiram identificar? E aí, gente? Que expressão idiomática está representada por esta figura? Pisar em ovos, que significa o quê? Você agir com cautela, né? Agir com cuidado. Acredito que a gente viu até essa questão. Aí eu ficar observando, né, no livro de vocês, o que foi que vocês colocaram aí nessa página 333. Aí eu percebi que algumas pessoas realmente conseguiram entender, né, a expressão, outras pessoas colocaram coisas, né, que não tem a ver com a expressão. Então agora vamos fazer essa correção, tá bom? No item C, o que é que essa mulher aí nessa imagem, esse homem no caso, ele está fazendo? Que expressão idiomática representa aí essa figura? Encher linguiça, né? É uma outra expressão idiomática aqui que nós usamos, né, corriqueiramente. Encher linguiça. O que significa uma pessoa, quando eu digo assim, fulano gosta de encher linguiça, né? Faz horas que fulano enche linguiça. O que é que a gente quer dizer com isso? Vocês já ouviram essa expressão? Sabem o que ela significa, né? Essa expressão idiomática. Quando eu digo que alguém está enchendo linguiça, o que é que eu quero dizer que a pessoa está fazendo? Vocês sabem o que essa expressão representa? Significa, gente, que a pessoa gosta de enrolar, né? De ficar enrolando, falando muita asneira. A pessoa está enrolando, né? Falando demais, né? Falando, como a gente diz, falando besteira, falando asneira. A pessoa está só enrolando, certo? Essa D é bem interessante, gente. Significa aí, vocês conseguem perceber qual é a expressão idiomática que está representada aí na figura D? Quem consegue identificar? O que é que esse homem está fazendo aí na imagem? Dá até agonia de olhar para essa imagem. Mas e aí? Que expressão idiomática está representada nesse item D? Será que é isso? Quando eu falar para vocês, eu acho que vocês vão lembrar, né? Se caso vocês já tiverem ouvido, gente. Essa expressão idiomática é engolir sapo, certo? Percebam aí que realmente é isso que a imagem representa, né? O homem engolindo sapo. Mas o que é que significa engolir sapo? Quem é que sabe?
Alguém conhece essa expressão? Engolir sapo? Aí vocês vão colocar, tá? A expressão é engolir sapo. E o que significa? Engolir sapo. Engolir sapo, gente, para quem não conhece, para quem nunca ouviu essa expressão idiomática, certo? Bastante usada, significa você ouvir xingamentos sem revidar. É alguém te xingar, né, e você não responder, você não revidar aquele xingamento. Isso significa engolir sapo. É alguém falar ignorante com você, e você não revidar, certo? É você levar, como a gente diz aqui, né? É levar um carão e não revidar, é engolir sapo. Então, engolir sapo significa isso. Você passar por algum xingamento, alguma humilhação, e você não revidar. A pessoa te humilhar, te xingar, falar alguma coisa com você, e você ficar calado, não revidar. Você está engolindo sapo, né? Por isso que tem. Eu não sei se vocês já ouviram, acredito que não, né? Mas algumas pessoas dizem assim: ah, eu engoli sapo, né? Fulano falou as coisas comigo, eu engoli sapo. É o quê? Que você não revidou, você não descontou, né? Você não deu troco, certo? Você ouviu aquele xingamento, aquela humilhação, calado. Esse item gente, qual é a expressão idiomática que esse item está representando? O livro de vocês representou bem o que ele quer transmitir, né? Foi bem fiel à expressão. Conseguiu ser bem fiel à expressão. O que é que vocês conseguem perceber nesse item? O que é que está acontecendo? Alguém está descascando abacaxi, certo? Então, a expressão idiomática aí é descascar abacaxi. O que é que significa descascar abacaxi? Não no sentido literal, tá, gente? Como expressão idiomática. Eu descasquei por exemplo, eu descasquei um abacaxi no meu trabalho. Significa o quê? Lidar com uma situação difícil, resolver alguma situação difícil, né? Porque descascar abacaxi, essa expressão idiomática faz bastante sentido. Porque descascar abacaxi, não sei se alguém aqui já fez isso, mas não é uma tarefa tão simples, né? É um pouquinho difícil. Então, é lidar com situações difíceis, resolver situações difíceis, certo? Então, vocês vão colocar descascar abacaxi, ponto. Significado, resolver uma situação complicada, uma situação difícil, ok? Gente, aí a gente encerra aí, né, essa atividade, que é uma atividade bem interessante. E a gente vai agora para a página 334, certo? Onde tem aí a hora de produzir. Normalmente, geralmente, a gente não faz essas atividades do hora de produzir, porque são atividades de produção, certo? Eu só coloco para vocês fazerem quando há uma atividade que dá certo aqui na nossa aula. E hoje vocês vão fazer essa atividade. Vou explicar como é que vai ser, tá certo? Página 334, antes de começar a escrever. Embora o texto publicitário, como vocês lembram, nós estamos estudando o texto publicitário, certo? Nesse último capítulo do livro. Aí, ao encerrar esse capítulo, a gente vai passar para a gramática, tá bom? Nós temos 3 semanas de aula, vai ser tranquilo, nós vamos conseguir fazer isso. Mas, como vocês lembram, a gente está estudando o texto publicitário e vai ter tudo a ver com essa atividade, certo? Embora o texto publicitário seja bastante rico nos usos da nossa língua, algumas vezes não é tão inteligente assim. Em muitas situações, ele se mostra repetitivo e, justamente por isso, não nos surpreende. Exemplo claro dessa repetição é o que normalmente acontece com propagandas de sabão em pó, que sempre trazem roupas brancas, sujas com terra, molho de macarrão ou de qualquer outra coisa igualmente capaz de manchar. Então, vem uma personagem que lava com sabão X as roupas que o filho sujou e sempre muito feliz as coloca para secar ao sol.
Esse é o modelo de propaganda que reproduz uma série de ideias preconceituosas, em conjunto com os seus colegas de disputa. Aí nós temos aí algumas perguntinhas para serem discutidas. O que é que eu quero que vocês façam? A gente vai discutir isso, certo? Mas o que é que o livro de vocês está propondo, né? É uma questão aí bem crítica, porque ele usou o exemplo aí da propaganda de sabão, e ele chama o quê? De que algumas propagandas não são tão inteligentes porque trazem até coisas preconceituosas e são muito repetitivas. Ele cita aí a propaganda de sabão, e se a gente parar para pensar nas propagandas que a gente vê na TV de sabão, o texto tem total razão. Sempre acontece a mesma coisa em propaganda de sabão, né? Independente da marca. É o quê? É uma criança que está brincando, suja, a mãe lava a roupa, estende, e sempre é isso. Mas o que eu quero saber de vocês antes de nós começarmos a atividade? Por que vocês acham que essa propaganda. Vamos pensar agora em uma propaganda de sabão, como cita aí no livro de vocês. Por que é o que tem de preconceituoso, por exemplo, nessas propagandas? Vocês conseguem enxergar alguma coisa? Pensem aí agora, imaginem alguma propaganda de sabão, vocês viram? E por que é que vocês acham que o autor do livro de vocês disse que muitas vezes essa propaganda é repetitiva e preconceituosa? E aí, gente? E aí, não conseguem ver, perceber o que o autor quer dizer? Geralmente nessas propagandas, vamos pegar aqui a propaganda de sabão para depois nós irmos para outras propagandas. Nessa propaganda de sabão, nas propagandas de sabão de uma forma geral, né? Ele não cita uma específica. Quem sempre aparece lavando as roupas, pessoal? Exatamente, Júlia. Exatamente. Uma das críticas aí que o autor do livro de vocês faz é essa, né? É que só a mulher lava roupa, que só a mulher cuida da casa. Beleza, ótimo. Ótima observação. Aí vamos lá. Primeiro, é isso, né? Só a mulher cuida da casa, só a mulher lava as roupas. E essa mulher, gente, na maioria das propagandas de sabão que a gente vê, como é o biotipo desta mulher, das propagandas de sabão, de uma forma geral? Como é o biotipo da mulher? Como é a casa? Como são as crianças que aparecem na propaganda? Primeira coisa, sempre são mulheres, né, que aparecem nessas propagandas. E como na maioria das vezes, ou em todas as vezes, o biotipo dessa mulher? Né? Como pelo que a gente consegue ver na propaganda, essa mulher, qual a classe social dessa mulher? Exatamente. Sempre é uma mulher, se vocês pararem para pensar nessa crítica que o autor do livro faz, ele tem plena razão. Sempre é uma mulher sorridente, como a Sara colocou aí, sempre, na maioria das vezes, é uma mulher branca. Então, primeiro, sempre é uma mulher, nem eu, Júlia, é péssimo. Classe social elevada, exatamente, Sara. Então é isso, sempre é uma mulher, na maioria das propagandas é uma mulher branca, classe social elevada. Então, o que é que o autor do livro de vocês nos diz? Né? Que essas propagandas, às vezes, não são nem inteligentes, porque são repetitivas e preconceituosas por conta disso. Nós vamos analisar aqui, gente, outras propagandas, certo? Que existem. Não cita aí nenhuma propaganda X ou Y, tá? Cita as propagandas de uma forma geral, mas se a gente parar para pensar, todas são bem parecidas. Aí nós temos aí alguns pontos
a serem discutidos. Primeiro, tem assim, ó, que ideias preconcebidas são essas, né? Nessas propagandas. A gente já citou aqui sobre a propaganda do sabão em pó, né, que vocês citaram muito bem. Agora, como são feitas normalmente as propagandas de creme dental? E aí, gente, as propagandas, vamos lembrar aqui das propagandas de creme dental que a gente já assistiu. Como é que elas são feitas? Vocês podem acompanhar as perguntas na página 334, tá, gente? O terceiro ponto. Como são representados os homens em propagandas de creme de barbear? Quarto ponto, qual é o papel da mulher na propaganda de cerveja? Né? Sempre em propaganda de cerveja tem mulher no meio. Para quê? Né? Vocês vão responder isso daqui a pouco. Por que as mulheres são tão felizes em propaganda de absorvente, gente? É outra pergunta que tem aí no livro de vocês. Por que será? Né? Será que realmente alguém é feliz, como naquelas propagandas, né, de absorvente? E o último ponto, qual é o conceito de felicidade passado em propaganda de automóveis? Verdade, Sara, né? A gente fica até com raiva de assistir uma propaganda dessa, mulher feliz, tranquila, ninguém, a gente sabe que ninguém é assim, nenhuma mulher é assim nesse período. Mas, enfim, o trabalho de vocês, gente, é olhar, certo? Para tudo isso, para essas propagandas, com um olhar crítico, certo? Aí, qual é a proposta? Depois, imagine que você e mais 2 ou 3 colegas da turma trabalham em uma agência publicitária que deverá elaborar uma nova campanha para um produto que normalmente é oferecido de maneira repetitiva e preconceituosa. A missão de vocês será criar uma propaganda que apresente o produto de maneira inteligente, diferente do habitual. Imagine que a propaganda de vocês será exibida na televisão durante o planejamento. Tenham em vista que deverão apresentar seu trabalho para toda a sala. Pronto. Pois isso é o que vocês vão fazer. Primeiro, hoje, na aula de hoje, né, faltam aí 14 minutos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder, certo? Esses pontos, né, que tem aí antes de começar a escrever. O trabalho vai ser como? A atividade vai ser como? Pode ser individual ou pode ser em dupla, certo? Individual ou em dupla, certo? Vou abrir uma exceção. Até de 3 pessoas eu vou aceitar. Individual, dupla ou trio. Vocês vão fazer isso agora, somente responder esses pontos no caderno, certo? E vão me enviar essas respostas agora, na hora, nesses 3 minutos, na hora da aula, tá certo? Vou deixar aqui o meu número, certo? Para quem não tem, vocês vão tirar uma foto e me enviar antes da aula acabar. Tia, se eu não conseguir responder todas as questões, a gente vai acabar essa atividade na aula de amanhã. A gente vai fazer um trabalho na aula de amanhã, que vai ser online, certo? Na hora que eu estiver aqui com vocês. Ao invés de ser uma atividade de casa, né, para vocês fazerem depois, sozinhos, vocês vão fazer no momento da aula, certo? Então, vocês já podem ir lá para o WhatsApp de vocês. Por exemplo, eu quero fazer dupla com o Joãozinho. Lá no WhatsApp vocês vão trocar as mensagens, né, de vocês, vão responder esses pontos. Mais importante, gente, tem que colocar a resposta lá no caderno para vocês me enviarem a foto, certo? A presença de vocês de hoje vai ser por essa foto. Aí o que é que acontece? Não precisa copiar os pontos, tá certo? Coloquem no caderno apenas, é hora de produzir, página 334, para depois vocês saberem o que foi que vocês fizeram. Aí vocês colocam primeiro ponto, a resposta, segundo ponto, a resposta. Se for de dupla ou trio, as 3 ou as 2 pessoas vai ter que copiar cada um em seu caderno, tá certo? Vocês vão discutir com os colegas ou sozinho e vai colocar isso no caderno e vão me enviar a foto, tá certo? Aí coloquem o nome, ok? E me enviem
isso ainda hoje. Se não conseguir concluir hoje, vamos concluir amanhã. Vou colocar aqui meu número, tá? Para quem ainda não tem. E vocês vão me mandar isso agora, certo? Então, agora, qualquer dúvida, gente, podem me chamar aí no microfone, tá certo? Podem começar a discutir com os colegas de vocês lá no WhatsApp, como aqui não tem como fazer um bate-papo fechado, né? Todo mundo vê o que a gente escreve, vocês vão fazer isso no WhatsApp de vocês. Individual, de dupla ou trio, tá certo? E vão me mandar hoje ainda, nós temos 11 minutos. Se conseguir responder 3 pontos, me manda a foto dos 3 pontos que foram respondidos, certo? Podem começar, irmãos, a obra, certo? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Não copiem perguntas, somente resposta, página 333. E amanhã a gente vai fazer um trabalho baseado nisso. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá, gente? Disponível para respondê-los. Só uma observação, gente, não esqueçam, certo? De colocar o nome de vocês. Porque pode ser que eu não saiba identificar, né, o número de vocês, pode ser que eu não tenha os números salvos, né? Então, identifiquem, tá? Coloquem o nome, coloquem página e o nome. Aí me mandem a foto. Pode sim, tá, Sara? Eu não vou pedir pelo Google Sala de Aula, gente, porque fica um pouquinho complicado, né? Pelas nossas redes sociais mais rápido, tá certo? Essa tarefa é a tarefa que vocês vão fazer hoje. Amanhã a gente vai continuar esse trabalho, tá certo? Amanhã eu passo as outras orientações, o que é que vocês devem fazer.
Gente, vocês me dão um ok, tá? Para que eu possa ir lá olhar o que vocês já fizeram, certo? Quando faltar, deixa eu ver, são 1h35. Quando faltarem 2 minutinhos, né, para terminar a aula, no caso, aí vocês vão me mandar a foto do que vocês já fizeram, certo? Com certeza não dará tempo vocês terminarem todos os pontos, porque no caso são 6 pontos, certo? Aí vocês vão terminar os outros pontos como atividade de casa, certo? Aí vocês vão mandar só o que vocês já conseguiram terminar. 1h38 vocês podem me mandar, com nome e número. Pessoal, já estou recebendo, tá certo? Algumas atividades. Lívia, me diz só teu número, por favor, amor. Já estou aqui recebendo as atividades, tá? Joana, ok. Pronto, gente, já comecei a receber, tá certo? De algumas pessoas. Vou fazer
a chamada de hoje, a frequência de hoje por essa atividade, tá certo? Amanhã a gente vai continuar, certo? Com essa atividade online, ok? E é isto, certo? Podem me mandar, mesmo que não tenha terminado, me mandem, tá certo? Para que eu possa fazer a frequência de vocês por essa atividade. Desejo a vocês, pessoal, uma boa tarde, certo? Cuidem-se, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.